39, que diz as seguintes palavras. Gênesis 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José vencer perante ele a quem servia, e ele o pôs como mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo como mordomo, de nada sabia, além do pão do que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me como mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Ela então o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas haver deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele, na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Deus eterno, nós queremos louvar o teu nome pela leitura da tua palavra. O tempo em que suplicamos teu auxílio no ouvir o sermão, no aplicar a vida, mas antes de tudo, Senhor, auxilia esse teu servo para pregar com fidelidade, com amor, com tremor, Senhor Deus, a beleza desse texto, a beleza da tua lei, que ela seja aclarada em nossas mentes nessa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos o costume de dizer
que Deus está conosco. E essa expressão tão comum, que ela rompe as barreiras da igreja, e até mesmo aqueles que não conhecem Deus salvificamente, também dizem: Deus está comigo. Pessoas que vivem deliberadamente no pecado, pessoas que estão claramente longe dos caminhos de Deus, quando são confrontadas, quando você as evangeliza, ela diz: não precisa, Deus está comigo. Afinal de contas, o que essa expressão quer me dizer, irmãos? Quem pode afirmar que Deus está com ele? Aliás, até que ponto nós estamos comprometidos com essa afirmação? Deus está comigo. Sob que circunstâncias? Sob que pressões nós estamos dispostos a continuar dizendo: Deus está comigo? O texto que nós acabamos de ler, a narrativa do capítulo 39 de Gênesis, ela nos dá a clara noção do que é viver com Deus. E viver com Deus é viver um ciclo de exaltação e humilhação. Nós estamos abrindo ainda apenas o segundo capítulo da história de José. Esse homem começou a sua história dizendo que teve sonhos, onde ele era exaltado. Por conta desses sonhos, ele foi vendido pelos seus irmãos. Agora esse homem, ele começa uma nova história, pelo menos em um local diferente. E os primeiros 6 versículos, que o narrador traz informações sobre a nova situação de José, demonstram que havia uma prosperidade na vida desse homem. É novamente um período de exaltação. Mas lembre-se, a dinâmica de Deus, para quem anda com Ele, são ciclos de exaltação e humilhação. Acompanhe comigo o verso número 1. Diz a palavra de Deus: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. É interessante o cuidado do narrador em fazer a conexão com o último texto que fala sobre José. Lembra-se que o capítulo 38 é uma inserção na história de José. Há uma parada significativa quando o narrador inclui a história de Judá e Tamar no capítulo 38. Nós vimos por quê. Havia um motivo para isso. A questão da linhagem precisava ser definida, a linhagem do Messias. E agora o narrador volta à história novamente como o principal autor, o próprio José. Como é que ele faria isso? Veja comigo, capítulo 37, versos 26 e 27. Então disse Judá a seus irmãos: que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. A história do capítulo 37 termina com essa venda e com a chegada de José no Egito. Agora o narrador ele demonstra completa ciência do que estava fazendo. O capítulo 38, como vimos, não é uma inserção desproposital, mas é consciência do narrador. Agora ele volta a citar a história de José, quando ele diz: José foi levado ao Egito, e mais à frente, quando fala do Potifar, o oficial de Faraó, ele diz: comprou dos ismaelitas. A conexão é perfeita com o capítulo 37. Lá vendeu, aqui comprou. Ele chega no lugar que Deus queria, no Egito. A segunda informação, agora no verso 2, é dito: o Senhor era com José. Essa é a expressão chave do texto. O Senhor era com José. É interessante que vocês percebam que a palavra Senhor nesse texto aparece com todas as letras maiúsculas.
Os irmãos já perceberam que quando há essa inscrição totalmente maiúscula da palavra Senhor, diz respeito ao Deus da aliança que se revela a Moisés muito tempo depois. Não é comum no livro 10 de Gênesis nós vermos essa inserção dessa palavra no texto. Aliás, em todo o livro 10 você só vai ver mais 3 vezes. Então há uma intencionalidade do narrador ao citar o nome do Senhor dessa forma. Qual seria? Moisés está dizendo que era o Senhor da aliança que estava com José. E mais interessante do que isso é quando ele faz inter-relação entre a palavra Senhor e a palavra José. Das 6 vezes que a palavra José aparece no capítulo 39, ela está entrelaçada por esse nome Senhor. Tudo o que acontece na vida de José está entrelaçado com a palavra de Deus, com o Senhor que se revela, com o Deus do pacto. Portanto, irmãos, a expressão que começa e a expressão que termina o texto, o Senhor era com José, quero dizer que Deus era o Deus da aliança com o seu povo. É o Deus que não deixava José sozinho, não porque ele merecesse, mas porque Deus tinha um pacto com José. A ênfase é nisso. Não é porque José merece, mas é porque Deus resolveu ser o Senhor pactual de José. Interessante é que o texto começa com essa expressão, termina com essa expressão. Você pode perceber isso nos versículos iniciais e a partir do verso 21. Mas o conteúdo entre essas duas partes parece demonstrar o contrário. Porque José é tentado, porque José é caluniado, porque José é preso. Mas a Bíblia diz que em todas estas coisas Deus ou o Senhor era com José. Não importa a situação, Deus era com José. Mas afinal de contas, o que é andar com o Senhor? Se esse homem anda com o Senhor e é preso, é injuriado, é tentado, que significado tem dizer que nós andamos com o Senhor? Todas as vezes que essa expressão aparece na Escritura, alguém anda com o Senhor, diz respeito à obediência que essa pessoa tem à palavra de Deus. O que é que determina o andar com Deus? É o andar no caminho de Deus, é o andar pela vereda da justiça, como diz o Salmo 23, é andar pelo caminho que Ele nos ensina. Isso é andar com Deus, é obedecer a sua autoridade. O que é que o pai espera do filho? Presentes, honrarias, palavras bonitas, talvez isso como consequência. Mas jamais um pai e uma mãe esperam dos seus filhos primordialmente essas coisas. O que um pai e uma mãe esperam dos seus filhos é obediência. Como eu sei que meu filho me ama? Porque ele me obedece. Como Deus confirma que anda com você, se você obedece a sua lei. Mas aí é um complicador nessa história, porque José anda com Deus e muitas tribulações vêm na sua vida. Jó recebe logo no capítulo 1 um testemunho não de um homem, mas do próprio Deus, dizendo que ele era um homem reto, um homem que se desviava do mal. Mesmo assim, grandes desgraças acontecem na vida daquele homem, também de José. Olha, irmãos, depende então, não das situações, mas da nossa reação a elas. Eu os convido a abrir no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo número 3, uma situação muito semelhante a essa, onde o povo de Israel se questiona quanto ao amor de Deus, quanto o culto, quanto o serviço
3, verso número 13. Último livro do Antigo Testamento. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Se eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, um homem poupa seu filho e o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O povo de Israel enfrentando diversas tribulações, pressões de outros povos, guerras, falta de esperança nas promessas que não se cumpriam. Eles começam a questionar a Deus e chegam ao ponto de dizer: Senhor, nós entendemos que não vale a pena te servir, não vale a pena dar nos teus caminhos, porque os ímpios prosperam e nós que seguimos o teu caminho recebemos em troca só tribulação. Isso não é verdade. Esse povo tinha acabado de sair do exílio, pouco tempo, e agora eles já questionam o amor de Deus, questionam o fato de valer a pena servir a Deus. Veja que José não fez isso. Em todas as tribulações, José se manteve sempre calado e esperando o Senhor. Qual é a consequência disso? A palavra de Deus diz, voltando para o livro de Gênesis, capítulo 39: o Senhor é com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vê no Potifar que o Senhor é com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. A consequência é essa: tudo que esse homem fazia prosperava. E não entenda, irmãos, que essa expressão, tudo que ele fazia, é que ele alcançou degraus cada vez maiores, profissionais e sociais. Não foi isso que aconteceu. O texto começa dizendo que tudo que ele fazia prosperava, e o final dele acaba com José na prisão, e Deus confirmando que lá na prisão ele tinha a fidelidade a seu carcereiro, e tudo que ele fazia também na prisão, Deus fazia prosperar. Esse é o sentimento que anda com Deus. Não importa se eu estou na prisão ou se eu estou na casa do rei. Não importa absolutamente qual a minha situação. Eu ando com Deus. E a consequência disso é que onde eu estiver, eu serei próspero. Em contrário. O contrário é quando você começa a se maldizer e achar que você é coitadinho pelas situações, e chega ao ponto de questionar Deus, como fizeram os israelitas em Malaquias capítulo 3. Esse é um sentimento chamado de autocomiseração, sentimento muito conhecido pelo povo de Deus, especialmente no livro de 1 Reis capítulo 19. Abra comigo. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, começa dizendo assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia,
debaixo dos rios. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras com brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta e come, porque o caminho que será sobre modo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Coitadinho de Elias. Veja qual é o discurso desse homem, profeta de Deus, profeta que arrasou os profetas de Baal há poucos capítulos anteriormente. E agora esse homem recebe uma mensagem de uma mulher ímpia e treme nas bases e pede a morte para si. Onde está a confiança desse homem, irmãos? Onde está a confiança de Elias no Senhor, que vai descer fogo do céu? Ele se tranca numa caverna e entra num processo de depressão. Só quer comer e dormir. O Senhor o alimenta. E depois questiona: o que é que tu estás fazendo aí, Elias? Senhor, eu estou aqui porque eu fui zeloso com a tua palavra. Não há mais ninguém tão zeloso quanto eu. Eu sou o melhor crente da minha geração. Aliás, eu sou o único. O Senhor não vê isso. Eu ando contigo. Eu sou o único. E repete isso mais à frente. A resposta de Deus: ele tira a unção do profeta de Elias, passa a Eliseu, e ainda dá a seguinte resposta: Elias, essa não é verdade. Verso 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Elias, tu estás errado, tu não és o melhor de todos os crentes, nem o único. Eu reservei 7.000. Mas nós somos os únicos a passar por dificuldades. Nós não somos os únicos a ter tribulação na nossa casa. O ímpio também tem. Mas os crentes sempre terão. Lembra-se do ciclo: exaltação e humilhação. Essa é a forma de Deus trabalhar para que nós cresçamos, irmãos. Porque se for só de exaltação, nosso coração enche-se de orgulho, a gente fica muito longe do Senhor. Voltando para o texto de Gênesis, capítulo 39, é dito no verso 1 uma sequência de títulos de Faraó, de Potifar. Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, é egípcio. Ora, essa sequência de títulos quer me dizer alguma coisa. Porque após a sequência é dito que esse homem, sendo aparentemente muito próspero, ele olha para José e quer tê-lo como seu servo, porque tudo que José tocava, o Senhor abençoava. Veja que maravilha, que testemunho. José, ele chamou a atenção de Potifar, de um ímpio, não pelo que ele dizia somente, mas pela sua vida, como Deus trabalhava na vida de José. O homem tem uma sequência de títulos que poderiam lhe garantir por si só prosperidade, segurança, boa posição social. Mas ele dizia: eu quero esse homem de Deus perto de mim, porque tudo quanto ele toca, Deus o faz prosperar. Aí encerra-se esse período de grande exaltação do texto em referência a José.
Versículo 6 isso para. Agora vem a tentação de José. Mas é interessante, irmãos, saber que imediatamente antes de falar sobre a tentação, o narrador traz uma informação importantíssima. Veja comigo o verso número 6. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo como mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Termina assim. Esse é o primeiro comentário de Moisés. Potifar confiava tanto nesse homem que ele nada sabia da sua casa. Ele entregou tudo às mãos de José. Por quê? Porque tudo que José tocava era próspero. Aí vem a segunda informação. Última frase do verso 6. José era formoso de porte e de aparência. Essa é uma informação aparentemente desnecessária, mas que faz todo sentido quando você segue o texto. Aqui está a motivação pela qual a mulher de Potifar desejava José, porque ele era formoso de aparência. Agora perceba, irmãos, em momento algum é dito que José se valia dessa qualidade. Percebe isso? Ele não se valia porque ele era formoso, ele continuava sendo servo, ele continuava sendo fiel ao seu Senhor. O texto cita, mas não diz que ele se valia dessa situação. Mas chamou a atenção de uma mulher, verso número 7. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu Senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Veja como é o olhar lascivo, o olhar ímpio de uma mulher pelo homem. O narrador diz: ele era formoso de aparência, ele tinha um porte físico invejável. A mulher olha e deseja. Esse olhar é muito comum entre os ímpios. É muito comum em quem está vendo o ver ímpio. Foi o olhar de Ló quando se separou de Abraão. Foi esse olhar. Ele vê e deseja o que aparentemente é melhor. Foi o olhar de Siquém. Veja comigo, capítulo número 34, verso 1. Diz: ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra, viu a Siquém, filho do Heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando a possuiu, e assim a humilhou. Foi assim que começou o estupro de Diná. Siquém olha com esse olhar ímpio e lascivo, e ele quer, ele deseja fisicamente aquela mulher. É o mesmo olhar de Judá, capítulo 38, quando ele vê Tamar, o prostituto dele, olha e deseja. O que é que deve atrair um crente em outra pessoa? O que é que inicia a atração de um crente por um futuro cônjuge? Se for esse olhar, alguma coisa está errada. O que é que deve nos atrair na formação de uma nova família? Olha, irmãos, não é desconsiderado esse fator na Escritura, de maneira alguma. Muitos são relatos de que as mulheres eram formosas. Capítulo 24 de Gênesis diz isso, que Deus preparou uma mulher para Isaac que era formosa. Verso 16 do capítulo 24. Mas isso não é preponderante. Existem outros fatores muito mais importantes. A questão é, quando alguém foca na relação física, porque essa pessoa olha o Egito, olha Potifar, olha o Siquém, porque olha ainda com ímpio.
Outro problema, dote físico, não é só de quem olha, mas também de quem tem. Quem tem um corpo avantajado, quem tem dotes físicos que chamam a atenção, pode seduzir outra pessoa simplesmente com o modo de andar, com o modo de se vestir. E aí vem a pergunta: a quem você quer atrair? Porque pessoas que são atraídas simplesmente por esse olhar são pessoas que olham como Potifar. É bem verdade, irmãos, que isso pode acontecer tanto entre homens quanto entre mulheres. Mas isso é muito mais perceptível nas mulheres, porque o homem é muito mais visual, ele percebe muito mais com os olhos. Se vocês mulheres tiverem cuidado, a questão não é passar despercebida, de andar de burca, não é isso, nós sabemos disso, mas é ter cuidado de não utilizar esses dotes para seduzir os homens, porque o que você vai atrair é o olhar de Potifar. Veja que essa mulher é tão perigosa, ela é tão traiçoeira, ela parece como aquela serpente de Gênesis, astuta, que ela não fala, ela não se cansa de falar. Inicialmente no verso 6, no verso 7, ela diz: deita comigo. Ela fala uma vez, ele recusa. Mas olhe comigo o verso número 10. Diz a palavra de Deus: falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. A maneira mais difícil de fugir do laço do adultério não é aquela pessoa que chega se oferecendo de uma vez só. Parece que a primeira vez foi mais fácil dizer não. Mais complicado é esse tipo de pessoa, que ela é Provérbios 7, né? Que ela ronda a casa, e que o pai do provérbio diz: filho meu, não andes pelo caminho da mulher adúltera, porque é um caminho, é um andar contínuo. São as pequenas faltas de fidelidade, são as pequenas quebras da aliança, dia após dia, que vão minando o casamento, vão minando essa aliança. Esse perigo corre qualquer um dos crentes e dos ímpios que estejam casados. Isso pode ocorrer em qualquer casa. A grande questão é: se eu estiver com Deus, se eu andar com Ele, Ele me sustentará. E foi isso que aconteceu com José. Foi isso que aconteceu com esse homem. Se ele tivesse se entregue aos seus sentidos, ele tinha caído. Porque, irmãos, a nossa época nos diz isso. A época do hedonismo, ela é regida pelo que a gente sente, pelo que a gente se emociona. É dito: eu não consegui controlar os meus sentimentos. Olha, você é irracional, você não consegue se controlar. A palavra de Deus diz que José soube se controlar. E a maior responsabilidade que vinha sobre esse homem, perceba, não era pecar contra o seu Senhor. Ele disse: eu não posso fazer isso porque o meu Senhor me deu tudo, Ele tem confiança em mim. Mas muito mais, ele diz, verso número 9: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Potifar? Pecaria contra Deus. Ele tem consciência do que é adultério, mesmo a lei não tendo sido dada ainda, irmãos, porque a lei só vem no capítulo número
me deu. Pecado contra Deus. Cometeria eu tamanha maldade? E não só isso. José é um homem que se contentava com o que Deus lhe dava. José não quis tomar a posição de Potifar. Ele disse: Ele me deu tudo, menos você. Nossa, essa história é antiga. Gênesis capítulo 3. A serpente diz: Que Deus é esse? Deus não deu tudo para vocês comerem, porque você não pode comer esse fruto. A mulher começa a ter problemas com essa afirmação. E quando eles caem por quebra de um limite, um sentimento que é gerado no nosso coração, chamado de falta de contentamento. O que ela pensou foi: Deus parece que não é tão bom assim. Porque se ele fosse realmente bom, ele teria me dado absolutamente tudo, não teria me negado nada. E aí o foco completo é naquele fruto proibido. Enquanto Deus lhe deu tudo, você foca naquilo que ele não lhe deu e reclama por aquilo. O sentimento de José é: Deus me deu tudo. Potifar colocou todas as coisas na minha mão, menos você. Eu estou contente com a minha posição. Veja, irmãos, que é alguém que anda com Deus, quando tem a oportunidade de subir na vida, trata dessa forma. Você indica uma pessoa para trabalhar em determinada empresa, vai trabalhar ao seu lado, e aquela pessoa, mais dia menos dia, ela se torna sua inimiga. E ela faz qualquer coisa porque ela quer subir na vida, nem que seja por cima de você, nem que seja por cima dos colegas de trabalho, porque o único objetivo é crescer. Mas José diz: Eu só quero o que Deus me deu. Qual seria a estratégia para sair dessa situação? Uns diriam que José deveria ter parado um pouco, conversado com a esposa de Potifar. Ele não faz absolutamente nada disso. Eles querem largar pelas vestes. As vestes que eram colocadas por fora, né? Tinham facilidade de ser tiradas, e existiam vestes ainda por baixo daquelas. Ele deixa as vestes nas mãos dessa mulher e foge. Não haveria nenhuma estratégia mais racional, mais sábia do que essa. Fuja. Em lugar algum da Bíblia você vai encontrar um versículo sequer dizendo que num momento como esse você tem que se sentar com a pessoa e orar. Não diz. A Bíblia não diz que você vai ter que evangelizar essa pessoa. A Bíblia diz: fuja. Fuja. Porque se você ficar, você cai. O pior, mesmo que você fugir, isso não vai lhe garantir segurança. Porque José fugiu. Mesmo assim, foi injuriado. A mulher disse, começou a gritar, e quando chegam os homens da casa de Potifar, ela diz: vejam as vestes daquele hebreu. O meu marido trouxe aquele homem para acabar com a nossa casa. Eu gritei e ele fugiu. Esse homem é preso. Você se pergunta: José não se defende? Defender como? Toda a situação levava Potifar a crer que aquilo era verdade. Interessante que quando a gente chega ao final dessa história, a gente faz algumas comparações, algumas analogias da vida de José com a vida de Cristo. Fica cada vez mais claro como esse homem andava com Deus. É dito no começo desse texto, é dito no final: José andava com Deus. Deus era José. E o motivo disso era a sua obediência.
Deus Pai olha para o seu filho e diz: este é o meu filho em quem me comprazo. Este é o filho que me dá alegria. Por quê? Porque ele anda comigo, porque ele me obedece. José foi tentado continuamente, dia após dia. Mas há um detalhe na tentação de José. José estava na casa de Potifar, não havia nenhuma escassez para esse homem, nada lhe faltava, e pela misericórdia de Deus ele não caiu. Cristo, levado ao deserto, completa escassez, fome, sede, foi tentado continuamente e não caiu. José nem mesmo ousou se defender das injúrias da mulher de Potifar. Cristo foi levado como ovelha muda para o matador. Não se defendeu. José foi acusado porque defendeu a verdade, porque defendeu a palavra de Deus. Cristo foi acusado também por defender a verdade, porque ele é a verdade. Mas há uma diferença muito séria entre esses dois homens. É dito no verso 21 o seguinte: o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro. A palavra benigno, ela tem a ver com o amor de Deus, um amor que nós já falamos aqui algumas vezes, que é o amor que nos segue, é a mercê de Deus, é a bondade de Deus que persegue os seus. Por isso que José não foi morto. Porque o crime que José cometeu, sem haver cometido, né, ao qual ele foi acusado, poderia ser levado à morte. Mas Potifar poupou José da morte. Cristo foi ofendido e injuriado, não foi poupado. Cristo foi levado à cruz do Calvário para morrer pela verdade. Quem duvida que Cristo andava com Deus? Quem duvida que esse homem obedecia ao Senhor? O Senhor Jesus Cristo cumpriu absolutamente tudo que o Pai havia deixado. José tipifica Cristo, mas José não é Cristo. No final da história de José, quando ele chega a ser governador do Egito, diz que a sua família se volta aos seus pés com fome, e ele não nega o alimento. Cristo diz que ele é o pão da vida. Cristo diz que ele é a água da vida. Quem comer desse pão, quem beber dessa água, jamais voltará a ter sede. José não pôde fazer isso, mas Cristo pôde. Todo aquele que anda com Deus, todo aquele que come do pão, todo aquele que bebe do vinho, nunca mais voltará a ter sede. Andará com o Senhor eternamente. As considerações finais, irmãos. Quem nós queremos agradar? Você quer ter bom testemunho de Deus ou dos homens? Se você quiser ter bom testemunho dos homens, talvez não seja tão difícil o seu trabalho, o seu labor. Você pode enganá-los. Você pode ter um exterior aparentemente bom, mas você só pode ter o testemunho de Deus se o seu coração for transformado. José andava com Deus e Deus andava com José, porque ele tinha um coração puro
ainda pecador, mas puro. Como é que você sabe se Deus está com você? Qual é a indicação, o sinal? Você pede a Deus: Senhor, mostra-me como eu vou saber se tu andas comigo. Olha para a sua vida e veja se você cumpre os mandamentos, se você anda no caminho de Deus. Se você procura fazer isso, Deus está com você. Agora, se você fizer isso, vai ser uma consequência. A consequência de quem anda com Deus é receber tribulação, injúria. Não aquele tipo de injúria que alguns crentes dizem hoje. Quando pecam, quando erram, quando cometem algum erro no comércio e chega a fiscalização lá e diz que aquilo é obra de Satanás, que aquilo é perseguição. Aquilo não é perseguição, irmãos. Aquilo é pecado. Quando a gente erra na nossa vida e vem a consequência, aquilo é pecado. As consequências do pecado sempre virão. O que a Bíblia nos diz aqui é que quem anda com Deus, ou seja, quem obedece a Deus, receberá também tribulação. Não importa se você está com Deus, a tribulação vai passar. Antes de José ser posto como governador, mais alto posto depois de Faraó no Egito, ele foi preso e humilhado. Se você busca crescimento, saiba que o primeiro crescimento que você precisa ter é ter autocontrole. Todas essas coisas José não murmurou contra Deus. Antes de tomar conta do Egito, ele tomou conta da casa de Potifar e da prisão. Quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Deus vai trabalhando o nosso caráter para que nós possamos chegar a determinada posição. Se você nunca chegar a essa posição que você almeja, não importa. O que importa é o que é dito no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu andas comigo. Porque o Senhor está comigo. Se Ele anda comigo, se Ele está comigo, mal nenhum não temerei. Deus nos abençoe. Agora, seja sempre louvado, Senhor Deus, o teu nome em nosso meio. Tenha sempre misericórdia de nós que somos o teu povo, a fim de que possamos viver essa verdade, Senhor. Andar com o Senhor é andar no teu caminho, mediante a tua lei. Andar com o Senhor é se submeter à tua vontade, Senhor. Perdoa, porque muitas vezes nós queremos andar acima da nossa vontade e dizer que andamos com o Senhor. Nós queremos obrigar que o Senhor ande no nosso caminho, quando isso é impossível. Nós é que precisamos andar no teu caminho. Misericórdia de nós, que somos o teu povo. Abençoa a tua igreja em Cristo Jesus. Que a bênção de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, o poder e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, povo